Boa noite. Hoje eu tenho o prazer de dividir a tela aqui com dois líderes muito importantes e que, nesse momento, estão desenvolvendo um trabalho importantíssimo e crucial para a sociedade e para o nosso Estado, assim como nós, do setor de planificação. Estou falando aqui com o Fábio Queiroz, presidente da ACERJ, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da Abras, e com Sérgio Arco, presidente do Sindicato de Alimentos do Rio de Janeiro e presidente e está à frente do Grupo Chinesinho. Enfim, quero pedir desculpa a todos pelo ocorrido ontem. Essa live era para ter acontecido ontem, mas por problemas técnicos que fogem completamente a nossa alçada, não tivemos condições, mas estamos realizando hoje, conciliamos a agenda e tudo pelo setor de planificação para levar notícias quentes e frescas, assim como as nossas jornadas. Diante desse cenário todo que a gente está vivendo, nessa live eu estou propondo a vocês, meus amigos, a gente ter um olhar para frente, né? E estou convidando a todos a entrar nesse novo normal, que é o que todos estão falando por aí, né? A gente pode perceber já que o comportamento e o consumo ele já mudou e daqui para frente tudo vai ser diferente, né? E como vai ser a posição, o posicionamento, tanto dos supermercados, quanto do chão de fábrica, quanto das nossas empresas, para a gente continuar conseguindo permanecer atrativas e, ao mesmo tempo, seguras e saudáveis. Essa é a proposta da live de hoje. É importante ressaltar que, devido a todo esse momento de pandemia e essa crise sanitária e emergencial, desse inimigo oculto, os nossos valores e os nossos heróis mudaram. Então, eu quero ressaltar e agradecer a todos os colaboradores, tanto dos supermercados, quanto das padarias, quanto das farmácias, os profissionais de saúde, que têm sido incansáveis, e também o pessoal todo de chão de loja. E, na verdade, assim como o setor de abastecimento e nós, na ponta, que oferecemos o produto para o consumidor final, todos nós somos responsáveis e somos primordiais e somos os heróis dessa resistência toda. Nesse momento, eu quero convidar o Fábio para explicar um pouquinho sobre esse novo normal dentro do supermercado e como as padarias podem contribuir caminhando lado a lado, junto com os supermercados e também com o varejo, nessa contribuição na mesa do carioca e da população. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo, obrigada, você realmente, quero te parabenizar que nesse momento você trabalhou, foi um guerreiro incansável, deixava a gente muito tranquilo quando você ia para a televisão e falava, não, vá para o supermercado, vai dar tudo certo, tudo ok, eu imagino o quanto você estava trabalhando, o quanto você estava segurando para não proporcionar esse caos da população, que estava todo mundo muito assustado. Parabéns, Fábio, você não deixou um furo, 10 com louvor, e agora você está com a palavra, fala para a gente, explica para a gente sobre esse novo normal. Obrigado, Fernanda. Sérgio, boa noite, meu amigo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sérgio, fico muito feliz do Rio Mais Pão ter pago o boleto da internet para a gente poder estar aqui de ontem para hoje. Né, Fernanda? Parabéns. Eu sei que caiu muito o movimento e aí eu sei que vocês tiveram ontem. Por aí. Né, Sérgio? Mas, assim, estou me permitindo sorrir aqui porque estou entre amigos. Vamos tentar bater um papo mais descontraído possível porque os sorrisos, ultimamente, têm sido um pouco mais raros. E é com essa frase que eu começo tentando falar um pouquinho sobre esse novo normal. As pessoas ansiosas, as pessoas com grandes incertezas, com tristezas, por que não? Mas com muita resiliência, com muita fé, com muita esperança, com muita reinvenção. Resiliência é você se adaptar às mudanças. A reinvenção é você utilizar de inovação, de criatividade. E isso também precisa
passar para as pessoas jurídicas. O hábito do consumidor mudou e mudará ainda mais. As pesquisas da Serge revelam que, aliás, nós divulgamos hoje, fizemos uma coletiva de imprensa, está em todos os jornais aí, que o movimento nas lojas, Sérgio, diminuiu 11% em relação a março, abril contra março. Isso significa que as pessoas estão indo menos ao ponto de venda. No entanto, o delivery explodiu de vez, o que já era alto, ao que a demanda já havia aumentado muito, acaba de aumentar ainda mais. Claro, nós estamos mais preparados para isso. Ontem a Fernanda me disse, por exemplo, no negócio dela, ela incrementou muito o serviço de delivery, empregando, inclusive, mais pessoas do que o habitual para atender essa demanda. Os patamares de utilização, tanto do delivery quanto do e-commerce, nunca mais serão os mesmos. Hoje, a gente divulgou também uma pesquisa que diz que 1,7 milhão de brasileiros utilizou-se do serviço de e-commerce pela primeira vez durante a pandemia. Ora, quem foi bem atendido, quem ganhou confiança no serviço, ele vai utilizar mais vezes daqui para frente. E também a gente tem poucas certezas dentro desse cenário tão incerto, mas uma delas é que o consumidor priorizará, já está priorizando e priorizará mesmo pós-pandemia, a segurança em detrimento até mesmo da qualidade. Então, eu posso até não ser tão bem atendido num local, mas se eu me sentir seguro, se a minha saúde, se eu sentir que a minha integridade física está com aquela sensação de segurança, eu priorizarei esse lugar. Então, veja, nesse momento, é muito importante a gente trabalhar com higienização, e isso vale para supermercados, isso vale para padaria, como uma verdadeira obsessão. É muito importante. Outra das poucas certezas é que os níveis de higienização e de cobrança do consumidor também não voltam para os patamares anteriores. Então, é fundamental que os nossos olhos do varejo, da indústria, estejam atentos para uma higienização obsessiva, uma experiência de compras muito melhor para o consumidor. Não adianta você entregar para ele uma loja com filas, com dificuldade de estacionar, porque senão ele migra tudo para online. Tudo não, né? Nunca deixará de haver aqueles que gostam da loja física. Mas se você o atender mal na sua loja física, você vai jogar ele cada vez mais para o online. E aí é onde eu digo que nesse momento, Fernanda, eu tive a honra de participar com o Sérgio da Chinesinho do decreto que colocava as atividades essenciais, para identificar as atividades essenciais nesse momento e também para identificar os horários de funcionamento e eventuais restrições. Então, quando a gente estava ali sendo consultado pelo órgão público, a gente falou, eu preciso muito das padarias. Preciso das padarias abertas o maior tempo possível, assim como os supermercados, porque a padaria ela desafoga o movimento de supermercado nesse momento, onde eu, em absoluto, posso ter aglomeração. Então, quase toda padaria é uma pequena mercearia hoje. Abastece os itens de conveniência da casa do cidadão fluminense. Embora, Sérgio, eu não concorde muito com essa expressão cidadão fluminense, mas
Também não posso me vascaíno, né? Cidadão vascaíno também. Pô, nessa tela tem um flamenguista, uma vascaína e um botafoguense, diga-se de passagem. O que é raro, né? O botafoguense realmente aí é uma... A gente tem que selecionado. Selecionado. Cuidar com todo carinho, que é extremamente selecionado. É até um produto em falta, diga-se de passagem. E aí, continuando o raciocínio, as feiras, nós opinamos, eu e Sérgio, por abrir as feiras nas praças, etc. E eu fico muito feliz, Sérgio. Domingo eu fui à feira aqui, aberta aqui na Praça do Ó, perto da nossa casa, para desafogar a produção, para desafogar os supermercados e evitando aglomeração, e a feira transcorrendo normalmente. Então, Fernanda, há espaço para todo mundo, os supermercados abastecedores, há supermercados de conveniência também, que são os que mais crescem, os supermercados de bairro, e a padaria ela complementa, mas ela complementa com charme, né? Com o prazer de tomar um cafezinho com o seu amigo. Atendimento personalizado, né, Fábio? Porque a padaria consegue dar esse atendimento personalizado. Consegue. É diferente. Ele já tem inteligência artificial natural há muito tempo. Há muito tempo. A gente, ó, não é, o HD da galera aqui dos empresários de certificação chama o cliente pelo nome, né? Pelo nome, aí vai o de sempre, seu Manuel. Aí ele não fala nada, ele só encosta no balcão. Com certeza. E é uma delícia, né? Dizem que o melhor restaurante do mundo é o que o garçom te chama pelo nome. Eu tenho certeza que é verdade. Então, os supermercados de bairro já estavam crescendo. Eu tenho certeza absoluta que crescerão ainda mais. Todo mundo vai procurar ser atendido individualmente e passar menos tempo nas lojas. Vão usar mais o delivery e passar menos tempo nas lojas. A padaria já não consigo visualizar assim, porque já é uma conveniência, né? Já é aquele ponto de encontro agradável, de prazer, onde eu não passo tantas horas, mas o tempo que passo é muito agradável. Então, é isso que a gente tem que fazer, Fernanda, trocar tecnologias. Nós somos todos varejo, supermercados e padarias, e melhorar a experiência de compras é algo que a gente pode fazer em conjunto, supermercados e padarias. Isso é muito importante, é muito bacana, e eu preciso falar isso tudo para o setor e deixar bem claro que tanto o Fabinho quanto o Sérgio, enquanto estavam lá, sentados lá, conversando com o prefeito nos decretos, a gente estava online, direto com o Sérgio, ele explicando e perguntando e consultando para a gente sobre os horários, e a gente dando ok, e eles realmente brigando e defendendo os nossos interesses. Então, isso é muito, muito gratificante. Uma coisa que meu pai sempre dizia, e também o nosso saudoso seu Armando, que era o nosso que nos antecedeu antes de eu assumir como presidente, ele sempre falava: minha filha, você precisa fazer com que o sindicato esteja do lado de grandes líderes. E esse é o propósito. Assim, quando a gente pensou e conheceu esses valorosos homens que hoje realizam e amam a padaria, tem o seu charme, e de uma certa forma a gente criou um vínculo muito bom de amizade, é isso, é a gente demandar, é a gente pedir, é eles lutarem, defenderem os nossos interesses, e é muito bacana isso. Eu só tenho a agradecer essa contribuição, e esse é o Rio Mais Pão, esse é o nosso setor, que tanto o Sérgio quanto o Fábio é um apaixonado pela padaria. Eu queria ouvir também agora o nosso amigo Sérgio Duarte, e ele também está desenvolvendo um trabalho importantíssimo dentro da Chinesinho e dentro do Sindicato de Alimentos, muito preocupado, muito atento, muito vigilante, sempre defendendo os interesses da categoria e da cadeia industrial do Rio de Janeiro. Sérgio, como você enxerga esse novo normal? Bom, Fernando, em primeiro lugar, boa noite a todos, e dizer que eu fico muito feliz de participar de uma live com o Fábio e com o Fernando.
São duas lideranças renovadas empresariais e é muito importante ter essa oxigenação. O Flávio fez um trabalho na Sérgio, com todo respeito ao antigo presidente da Firjan, que era um grande amigo, doutor Ayrton, um grande amigo, fez um trabalho muito bom na Sérgio, mas quando o Fábio chegou na Sérgio, transformou a Sérgio. A Sérgio é outra entidade. Hoje a Sérgio é vista com respeito pelo Brasil todo, igualmente a você, Fernando, com todo respeito ao antigo presidente, mas quando você chegou, você oxigenou, você está participando de live, está fazendo com que o setor se movimente. Então, para mim é uma honra muito grande estar com essas duas lideranças que eu admiro, que eu respeito. Então, participar de uma live com vocês, para mim, é sempre muito enriquecedor. Sobre a sua pergunta, né, desse novo amanhã que vai começar, eu falo que tem grandes desafios para o varejo, para a indústria que estão sendo colocados. Nós passamos a ter um concorrente muito poderoso, que se chama vendas online, né? O delivery. Porque o delivery ele fica muito frio. O comprador no delivery ele é muito racional, ele faz a sua lista de compra com as suas necessidades. Quando ele deixa de ir ao ponto de venda, quando deixa de ir num supermercado, numa padaria, ele perde aquele componente emocional, aquele componente que ele está passando pelo corredor, e fala assim, pô, esse produto me chamou a atenção, pega e leva. Então, a compra dele fica extremamente racional, fica extremamente sem a venda de impulso, e isso, para nós, é um grande desafio, porque você tem dificuldade de comunicar, você vai ter que fazer uma outra forma do cliente perceber o seu produto. Então, para a indústria, é um grande desafio. Como é que ela vai se comunicar? Quantas vezes o cliente faz a compra pelo delivery e quem está comprando não tem compromisso com a marca, não tem compromisso com a utilização, então também é uma venda fria. Então, o grande desafio para o varejo, e a indústria vai ter que estar de mão dadas com você, é que a gente tem que fazer que esse ato de ir ao supermercado ou o ato de ir à padaria seja extremamente agradável para o consumidor, porque nós vamos ter que tirar ele da comodidade de fazer a compra online para ele ter que ir ao supermercado ou ir à padaria. Então, esse é o grande desafio que está sendo posto para o varejo e que a indústria tem todo o interesse em participar de mão dada para nós achar uma solução. Nós não podemos perder esse consumidor de ir à padaria, de passar, de ter uma experiência maravilhosa. Ele tem que sair de casa e falar, que bom que eu vou na padaria da Fernanda, porque é um momento que eu tenho agradável. Eu tomo meu café, eu como meu pãozinho na chapa e vou aproveitar e compro umas outras coisas. Ele não pode deixar, Fábio, de ter ido à loja do supermercado. Se a compra dele ficar extremamente racional, nós perdemos muito em volume de venda. Então, é um desafio que está posto. Esse novo consumidor que está saindo dessa crise, ele vem pensando diferente, ele vem mais temeroso, ele vem extremamente impactado, porque isso vai ficar na pele dele marcado o resto da vida. Isso, como nós estávamos conversando ontem, talvez seja uma mesma sensação de um pós-guerra. Marcas ficam. Nós estamos vivendo um momento de guerra, nós estamos tendo morte, nós estamos tendo crise econômica, perda de vidas importantes, todos nós estamos tendo alguma pessoa muito próxima que está sendo vítima do Covid, então isso tudo vai deixar marcas profundas em todos nós. E essas marcas profundas vão fazer com que nós tenhamos um consumidor diferente. Quem é esse consumidor? Nós não sabemos. Hoje, nós só conseguimos planejar, no máximo, por uma semana, e mesmo assim tendo que reaprender tudo que nós fazemos. Então, é um grande desafio que está sendo colocado para o varejo. Eu acho que ele realmente está sendo impactado demais. Aí nós estamos claro, aqui nesse grupo, nós estamos falando muito do varejo de alimentos, mas nós temos falado do varejo de roupas, o que vai acontecer com o varejo de roupas, o que vai acontecer com o shopping, o que é a realidade do shopping agora, como é que isso vai se comportar, como é que o consumidor vai querer participar, quando é que o consumidor vai querer ir de novo a um show de rock, né? Como nós temos aqui, o evento Rock in Rio, são 100 mil pessoas por dia, como é que ele vai se sentir enquanto não sair, claro, uma vacina? Mas saindo a vacina, nós também temos a possibilidade de vir um novo vírus. Então, é um novo normal que a gente ainda não sabe como é que vai acontecer e como é que esse consumidor, como nós vamos nos comportar a partir desse amanhã. Quando Fernanda, você vai se sentir confortável de novo de entrar num cinema fechado, lotado, para ver um filme? Quando é que você vai se sentir, Fábio, confortável de novo para pegar um avião e ficar 14 horas dentro de uma caixa
fechadas, lotadas de pessoas, 300, 400 pessoas. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o setor de turismo retoma? Quando é que o setor de restaurantes retoma? Quando é que os nossos negócios vão ficar? E outra coisa, nós temos, com essa crise toda, nós vamos ter uma perda de renda muito forte. O desemprego vai ser muito grande, o fechamento de empresas vão ser muito grande, e a gente sabe que as mais afetadas são as micros e pequenas, que são os grandes empregadores no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Se você analisar o universo do Rio de Janeiro, quase 97% são de micro e pequenas empresas. Esses empreendedores, esses lutadores, esses obstinados não vão ter apoio, infelizmente, muitos deles vão ficar pelo caminho. O que vai ser da nossa economia? Fechamento de empresas, desemprego muito alto. O que vem? O que vai ser esse segundo semestre do nosso negócio? Nós não tenhamos dúvida, Fábio. Talvez o setor de supermercado, o setor de alimentos esteja sendo o menos impactado nesse momento pela crise, mas não tenha dúvida, essa onda vai chegar nos nossos setores, porque a perda de renda é muito grande, o fechamento de negócio é muito grande e o consumidor não vai ter dinheiro. Os R$600 que o governo está colocando na mão do informal é importantíssimo, mas nós sabemos que uma grande parte desses informais ganha muito mais do que R$600, então ele também tem perda de renda, ele vai ter restrição de consumo, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder se alimentar. E aí, Fábio, vem um grande desafio, que é esse novo cliente que está vindo, sem renda, com uma perda de renda muito significativa, ele vai comprar muito a cesta básica, o arroz, o feijão, o macarrão e o ovo. Nós sabemos que isso não sustenta o supermercado, porque a margem desses produtos são muito baixa. Esse produto, Fernando, não suporta a padaria, porque a margem é muito baixa. O que vai acontecer com o nosso negócio? São desafios que estão sendo colocados, que vai mudar todo o cenário. Então, nós temos um segundo semestre muito complicado, nós temos esse novo consumidor que nós não sabemos ainda como ele vai se comportar. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e falar para todos que estão assistindo, contribuírem com perguntas, aproveitarem essas lideranças aqui conosco e contribuírem com perguntas. Quero também agradecer os apoiadores dessa live e os apoiadores do Rio Mais Pão, que é a nossa OH Água, do empresário Mário Gonzalez, e também o Moinho Cruzeiro do Sul, que é da nossa farinha rosa branca, que dá aquele pãozinho maravilhoso que todos gostam, o pão francês, que é o único pão genuinamente brasileiro, dos nossos amigos Geraldo, George e o Galvão, que são grandes amigos do setor de panificação. Realmente, essa reflexão nos causa muita preocupação. Nós, como panificação, nós tivemos o cenário em torno de uma perda no primeiro mês de pandemia, em torno de 40% a 47%, sendo que lojas me relataram, principalmente na região do Meia e algumas lojas na região de Jacarepaguá, onde tem muito tráfico de pessoas, que a queda caiu em torno de 80%. Então, você imagina uma panificação onde ela tinha uma linha direta com um chão de loja, com muita gente, trabalhando com produtos frescos, você ter que reinventar o seu negócio, começar a botar produtos com shelf life maiores. Você percebeu que o seu pão francês, que era o carro-chefe da casa, passou a ser um segundo plano, porque hoje o que você vende mais são brioches destacados, porque as pessoas não querem sair de casa com tanta continuidade. E aí, você começar a pensar assim, cara, eu preciso fazer produtos com validade mais longas, eu preciso entender esse novo negócio, eu preciso entender que eu tenho que botar um entregador. Tem muitas padarias que não tinham nem sistema de delivery e tiveram que entrar nisso a fórceps, né? E aí, correndo atrás de aplicativo. Inclusive, também é importante frisar que o Rio Mais Pão, através de grande amizade com o nosso presidente do Sind Rio, que é o Fernando, conseguiu trazer também para o setor de panificação um apoio e uma parceria com a RAP, levando mais de 90% de benefícios para a nossa classe, uma taxa baixa
para o setor, que muitos nem tinham aplicativo, Fabinho. Aí você imagina um setor de panificação com muitos empresários à frente das lojas, trabalhando muito bem a sua troca com o cliente. Aí vem esse novo modelo de negócio, infelizmente ninguém está gostando disso, porque é uma crise sanitária, a gente lida com a morte de perto o tempo todo, um medo de contaminar, mas em contrapartida a gente precisa mudar o nosso negócio. E aí a gente tem que pensar na tecnologia, que a gente sempre viveu sabendo que ela existia, mas empurrando com a barriga, porque as pessoas vinham na loja, e hoje não. Então, essa queda do supermercado, que você hoje passou essa pesquisa, Fábio, eu posso dizer com muita propriedade que na padaria ela aumentou. Ela foi muito mais do que 11%, sabe? Nós tivemos um chão de loja onde, infelizmente, os nossos clientes, claro, sumiram até por conta do medo da morte, que existe. E agora, como a gente vai viver, principalmente nesse cenário político instável, como nós falamos ontem, a gente não pode fazer uma projeção futura, a gente pensa sempre vamos viver um dia de cada vez, porque nós temos políticos que, não falando de políticos mal nem bem, mas que eles têm o poder de caneta e o poder de decisão, né? E muitas vezes, muitos que estão lá sentados não vivem o chão de loja, não sabem como funciona a cadeia produtiva. E aí, Fábio, como a gente defender as nossas empresas, as nossas lojas, os nossos setores, desse pessoal que eles têm que entender que a gente está lá aberto para servir a comunidade, abastecendo a todo mundo e correndo todos os riscos também, em prol da comunidade. Então, Fernanda, é importantíssimo que eles entendam que os nossos setores estão funcionando, e bem. Países muito mais desenvolvidos sucumbiram à tarefa de abastecer o seu povo, a sua população, em muito menos tempo do que nós já temos aqui no Brasil. São 69 dias de pandemia hoje e nós não vimos desabastecimento em lugar nenhum. Isso não é só tarefa do supermercado. As padarias, as feiras, lojas de departamento que trabalham com alimentos também. Então, toda vez que eles interferem no nosso negócio sem nos consultar, Fernando, dá problema. A experiência nos diz isso indubitavelmente. Pois bem, de 69 dias, a Sérgio passou, né, Sérgio, 67 correndo atrás de político e consertando, sugerindo algo que a gente poderia usar esse tempo muito mais para construir, criar, inovar e ajudar, beneficiar muitas outras pessoas. Então, a gente se aproximou muito de um cenário de lockdown, creiam. O lockdown, por muito pouco, não foi decretado. E, assim, seria uma nova fase. E aí a gente teria que revisitar todo aquele primeiro período de decretação de pandemia. Primeiro, correria para as lojas. Segundo, restrições que absolutamente inviabilizavam operacional ou economicamente a nossa atividade. E eu temi muito pela volta desse cenário. Estou mais otimista. Acho que o governador deu uma entrevista hoje, Sérgio, muito importante, dizendo que ele espera liberar gradativamente a partir de junho e o novo normal, Fernanda, a partir de agosto. Isso nos anima. O distanciamento social não tem nenhuma função a não ser dar tempo ao Estado para preparar a malha de saúde para recepcionar as pessoas infectadas. E assim, nós estamos a 69 dias do decreto da pandemia. Os hospitais de campanha, todos eles precisam estar 100% ativados.
Isso é fundamental para a nossa economia. A cada dia que passa, e aqui não vou entrar no debate entre saúde e economia. A saúde está sempre em primeiro lugar. Hoje completamos 3.076 mortes, e cada uma importa. Dentre 27 mil casos, a taxa de letalidade está em 11% no Rio de Janeiro. Ela é muito alta, significativamente alta. Então, cada vida importa muito. E, obviamente, que nesse momento a gente tem que priorizar a segurança. Mas toda vez que a gente puder proteger a saúde e, ao mesmo tempo, deixar o comércio fluir, é por essa opção que precisamos defender bandeira, fincar entendimento. Veja, os danos serão profundos. Os danos na economia serão profundos. Vamos lembrar que a gente vive o que alguns chamam de tempestade perfeita. Nós tivemos a enchente no estado do Rio. Nós já temos contas combalidas há muitos anos por conta de governos que não foram bem-sucedidos economicamente. Podemos lembrar aí nos últimos 30 anos no Rio de Janeiro. Os royalties do petróleo é uma tragédia, e todos sabemos da dependência do Estado nos royalties. O Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, o Rio de Janeiro ainda depende muito dos vencimentos dos servidores públicos. Então, atrasou salário direto na economia, não tem jeito. Nós, supermercadistas, sofremos muito com isso. Na época do atraso de salários, a perda de valor da nossa moeda, o dólar, muito valorizado. E sabemos, a padaria é um grande exemplo onde o dólar influencia na farinha de trigo, diretamente no pão francês e todos os seus derivados. E agora as enchentes, já falei, e agora o coronavírus. Gente, não tem como. A perda de arrecadação do Estado por conta do corona, ela vai ser significativa, e não há como a gente não enfrentar uma dificuldade imensa. Então, que os governantes entendam o que hoje mantém os 3 S's: saúde, segurança e supermercado. E quando eu digo supermercado, é porque eu estou autorizado a falar pelo supermercado. Porque, obviamente, que eu estou falando, Sérgio, da indústria, do produtor, do distribuidor, do transportador, das padarias. Eu estou falando de abastecimento, mas aí também não fecha a minha piada dos 3 S's. Então, meus amigos, saúde e segurança, pouco podemos contribuir, mas supermercado, padarias, indústria, nós estamos muito bem, obrigado. Estamos dando aula para o mundo de como abastecer uma população dentro de uma pandemia. Nós nunca vivemos uma grande guerra, nós nunca vivemos uma grande praga, uma grande peste. É a primeira vez. E nós demonstramos estar preparados. Isso é fundamental que o político entenda, para que não interfira na nossa atividade sem nos consultar. Fernanda. Perfeito, é isso aí. Tanto os supermercados, quanto o chão de fábrica, quanto as padarias resistiram e resistem bravamente e não sucumbiram perante essa crise toda. Eu gostaria de me desculpar, o empresário da O Água, não é Mário, é Márcio Gonzalez, o grande amigo. Eu não sei porque eu estou com o Mário na cabeça, eu acho que é o nosso diretor, amigo também. E nós temos aqui várias participações e perguntas, inclusive do Geraldo, da Rosa Branca, que é da farinha da família brasileira, que ele está perguntando aqui: o desafio de compras online no varejo tem a mesma dificuldade que o vendedor tem em entender compradores à distância. Só compra e vende o que quer. Só compra e vende o que quer. E os produtos que geram valor ficam para trás. Isso é o que Agora, a pergunta do Geraldo: se os supermercados começarem a perceber uma queda no seu movimento,
tenho verificado um fluxo muito baixo nas lojas. Será que podemos estimar um percentual de queda para junho e julho no setor? Não, como é o nome dele? Geraldo. Geraldo, grande amigo Geraldo. Primeiro eu vou falar do comentário do desafio do comprador, só compra o que quer e deixa os produtos de valor para trás. Quem falou do desafio do comprador foi a Semase Representações. Não então, foi o Geraldo. O Geraldo foi a outra pergunta. Falar para o Semase o seguinte, esse é o novo normal, Sérgio. O vendedor precisa ser habilidoso, precisa fazer o atendimento precisa convencer o comprador de fazer essa conferência, essa videoconferência, e como se presencial fosse. Nós, das associações, dos sindicatos, precisamos fomentar a cabeça do comprador. Ele não está em casa só abastecendo a loja. O Dia das Mães, a Páscoa aconteceu, porque nós conversamos com todos eles muito, dizendo para eles o seguinte, cara, a gente pode fazer uma Páscoa com arroz e feijão, mas podemos fazer da sardinha ao bacalhau, da barra de chocolate ao ovo de Páscoa, como sempre foi. E aí aconteceu. A gente precisa dar sortimento ao consumidor para todos os gostos e todos os bolsos. Esse é o nosso grande desafio. E aí eu deixo aí para a Semase esse desafio de pensar e convencer. É um trabalho de parceria. As parcerias estão mais em alta do que nunca. Então, o comprador que não está entendendo isso, ele vai perder venda na gôndola dele também, Semase. Isso é muito importante você mostrar para ele. Mas mostra com números. Mostra como é que um trabalho bem feito consegue, nesse momento de pandemia, se sobressair. E, assim, atender a população. É um grande mote, é o abastecimento e também sobreviver nesse momento. Veja, em nenhum momento eu usei a palavra lucro, porque aí já é o bônus, né? Aí já é o cara que consegue hoje desenvolver um projeto vencedor. Sobre o movimento, a gente divulgou hoje 11% de queda no movimento das nossas lojas, mas o ticket médio aumentou e o número de itens comprados pelo consumidor aumentou. Qual é a conclusão? O consumidor está indo menos ao ponto de venda, mas ele está comprando mais. Por quê? Porque ele está conscientizado, ele está com medo, ele já entendeu. Um amigo dele próximo morreu, pegou a doença, ficou na UTI, passou o sufoco, né? Alguém muito próximo dele. Então, ele entendeu a letalidade dessa doença, a perigosidade dela. Então, as pessoas estão, sim, se protegendo, entenderam que a máscara não é um passaporte livre para você frequentar. Mas a pergunta dele, repete para mim, com o movimento, com a queda dos movimentos loja, Fernanda? Você já pode se os estimar junho e julho. Você já pode estimar um faturamento de queda para junho e julho. Não estamos, olha, pela primeira vez, Gilberto. Geraldo. Nós não. Geraldo, perdão. Ó, o corona aí, ó. Pela primeira vez, nós não estamos trabalhando com. Eita ferro! Com estimativa. Porque as próximas 24 horas são muito mais importantes do que os próximos 6 meses, por exemplo. Geraldo, num cenário como esse, se decreta o lockdown é uma coisa, se não decreta é outra. Se os nossos colaboradores são contaminados é uma coisa, se não são é outra. Se a economia consegue se reerguer, se o buraco da economia consegue se reerguer mais rápido ou mais lentamente, o cenário é outro. Então, assim, é muito difícil. Eu não estou vendo ninguém trabalhar com projeções. Eu não estou vendo nem os grandes institutos fazerem isso. Se tiver alguma coisa, Geraldo, por favor, me ajuda. Manda para mim. É muito de ler.
não é que eu estou desprezando as perspectivas para um futuro mais próximo. É porque a gente está apagando um incêndio por dia e considerando as próximas 24 horas sempre as mais importantes. E também porque não temos dados da extensão de quanto a pandemia vai durar, 2, do tamanho do impacto disso na nossa economia, do tamanho exato do impacto disso na nossa economia. Então, fazer uma projeção hoje é uma tarefa hercúlea. Se alguém conseguir, eu gostaria muito de ver. Perfeito, Fabinho. Então, o que acontece, o cenário que acontece nos supermercados é exatamente o mesmo do setor de panificação. Houve uma diminuição do fluxo de loja, mas um aumento do ticket médio. É exatamente esse, para vocês verem, todos os nossos ouvintes e os nossos, eu ia falar clientes, o pessoal que está enxergando, que está aqui com a gente na sala, tanto de panificação quanto do supermercado, o cenário é igual, os setores são iguais, é a mesma coisa, estamos todos na mesma direção. E agora eu gostaria de falar sobre o Movimento Sou do Rio. O Movimento Sou do Rio é um movimento criado, idealizado e realizado e engajado pelo Sérgio Duarte, que eu gostaria que ele falasse com muita propriedade, mas de antemão, tanto o setor de panificação quanto a Acerv encabeça e tenho a honra de participar desse movimento. Uma das bandeiras que a gente levanta para os nossos associados é sempre para valorizar a indústria, valorizar os empregos no Rio de Janeiro, portanto, comprar sempre de indústrias do nosso Rio de Janeiro, porque aí você está valorizando a cadeia produtiva. E eu gostaria que você, Sérgio, falasse um pouco desse movimento e alertasse também a todos essa ida ao supermercado, essa ida à padaria e a todos os empresários que também fazem as suas compras, como proceder daqui para frente nesse novo normal. Fernanda e Fábio, sempre nossos parceiros no Sul do Rio, desde o início, o Sul do Rio também participando, a DERJ também participando. Só para a gente tentar contextualizar, o setor industrial no Rio de Janeiro hoje emprega 557 mil pessoas. E o Rio de Janeiro, apesar de todo esse volume de pessoas ligadas ao setor industrial, ainda é o estado mais importador. Nós somos o estado que mais importa produtos para o nosso consumo. Então, nós temos hoje no Rio de Janeiro uma população de 17 milhões de pessoas, mais ou menos, e uma grande parte do que nós consumimos vem de outros estados ou de outros países. O Rio de Janeiro vive um grande desafio. Nós temos 2 grandes desafios: emprego e arrecadação do governo. São 2 grandes desafios. Nós precisamos gerar emprego no estado do Rio de Janeiro e nós precisamos ajudar o estado, de alguma maneira, a arrecadar mais, sem gerar aumento, sem criar nenhum aumento de imposto ou algum imposto novo. O que é importante quando a gente sensibiliza os setores do varejo para essa nossa caminhada é que toda vez, Fábio e Fernanda e nossos ouvintes que estão participando da nossa live, assim, toda vez que uma empresa compra um produto de outro estado, ela tem que lembrar que todo esse volume de recursos que nós conseguimos, de alguma maneira, fazer com que seja gerado no Rio de Janeiro, a gente pega esse volume de recursos e transferimos para outro lugar. Quando a gente está transformando, porque quando você compra mercadoria, você vai pagar a fatura, você está mandando dinheiro para outro país, outro estado. Nesse momento, esse dinheiro está circulando em outro estado. Então, o dinheiro que foi arrecadado aqui dentro do estado foi transferido no momento do pagamento da nota fiscal desse fornecedor para outro estado. Esse dinheiro em outro estado vai gerar investimento, vai gerar emprego, vai gerar consumo. Então, o que nós pregamos, o Movimento Sou do Rio, ele prega que o cidadão fluminense, né, Fábio? O cidadão fluminense, não tem color, fluminense, ele tem que ter esse sentimento de pertencimento e valorização do estado do Rio de Janeiro. Nós temos várias empresas, nós temos um setor industrial com empresas bem representativas, bem pujantes aqui, e que nós precisaríamos valorizar um pouco mais essa empresa.
O supermercadista tem que dar mais espaço na gôndola para o produto fluminense, o produto que é produzido no Rio de Janeiro. A padaria tem que dar mais preferência a esse produto produzido no Rio de Janeiro. E o consumidor tem que se conscientizar que ele precisa ajudar. Como é que ele pode ajudar? Porque eu tenho certeza que as pessoas, às vezes, quando olham, Fernando, falam assim, como é que eu posso ajudar o meu Estado a sair dessa crise? Como é que eu posso ajudar de alguma maneira, a gerar empregos? Esse simples ato. A gente sempre fala que, respeitando a decisão que é democrática do consumidor, de quando ele chega na padaria ou chega na gôndola do supermercado, que ele olha o que ele quer comprar, é uma decisão democrática, é uma decisão dele, de fórum íntimo, que ele pode escolher. Claro que ele tem os critérios da análise, ele vai olhar a qualidade, ou ele vai olhar o preço, são critérios de escolha. Mas que na hora que ele faça, depois que ele passar pelo critério preço e qualidade, que ele dê uma olhadinha no rótulo. Atrás do rótulo tem sempre onde é produzido. E quando esse produto é produzido no Rio, ou produzido em outro estado, em São Paulo ou Paraná, dê preferência para o produto do Rio, porque nesse momento você está ajudando a desenvolver a indústria do Rio, consequentemente você está ajudando a criar mais um emprego no Rio de Janeiro e você vai ajudar o seu estado a sair. Nós temos empresas muito importantes no Rio de Janeiro, várias de todos os setores, água mineral, alimentos, limpeza, higiene, tudo sem imaginar, nós temos empresas no Rio, mas poderíamos ter mais, nós poderíamos gerar mais emprego, essas empresas têm capacidade de produzir mais. E o que nós precisamos fazer? Só esse gesto. O consumidor, o empresário tem que olhar e falar assim, poxa, eu tenho que comprar esses produtos, mas eu tenho que dar um espaçozinho, sabe? O Fábio está numa parceria agora, novamente, nós estamos com um novo programa na federação, né? Que é fazer um encontro dessas indústrias com o setor de supermercado. Nós vamos tentar aproximar para que essas empresas, como um participante da nossa live comentou, da dificuldade, às vezes, de chegar no supermercado, né? O que nós queremos fazer é que, com a Sérgio, com essa parceria da Sérgio, a gente traga esse comprador, ele esteja um pouco mais sensível. Só para você ter uma ideia, Fernando, nessa primeira rodada se inscreveram mais de 115 indústrias no Rio de Janeiro querendo participar para fornecer para o supermercado. Vamos dizer que uma utopia, um sonho, né? E nós nos permitimos sonhar e nós conseguimos fazer com que essas empresas sejam cadastradas no supermercado no Rio de Janeiro. Imagina a quantidade de empregos que nós vamos gerar. Esses empregos, Fernanda, esses empregados da indústria vão entrar na sua padaria para comprar, vão entrar no supermercado do Fábio de novo para comprar, e estamos privilegiando, senão nós estamos dando esse emprego desses industriais em outros estados, que vão estar comprando nas padarias e no supermercado de outro estado. Então, o Sou do Rio é um programa de pertencimento. Todos nós, eu como indústria, também tenho que estar olhando se quando as matérias-primas que eu compro, se as embalagens que eu compro, se os insumos que eu uso na minha indústria, se eu não tenho um fornecedor no Rio de Janeiro que possa me fornecer. Nós chamamos o fornecedor, claro, eu tenho preço dessa maneira desse fornecedor, que é outro estado, mas eu precisava que você empatasse esse preço para eu poder comprar de você. Vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos estimular essa cooperação entre nós, porque nós estamos interligados, um depende do outro. Se não tiver a padaria, eu não consigo vender. Se não tiver o supermercado, eu não consigo vender. Inclusive, Sérgio, eu estou até ficando muito preocupada, porque só dá chinesinho na minha casa, só dá chinesinho na padaria. Eu agora estive no Mundial, comprei pipoca chinesinho, e tu está dominando o mundo, cara. Tá rindo. Trabalhamos. As melhores gôndolas do Mundial são chinesinhos, eu não sei, não estou entendendo isso. E, Fernando, olha que bacana, né? Casa, é canela na padaria, é tudo. Eu olho para o lado e te vejo o tempo todo, Sérgio. Você dá para pagar um jantar para mim, hein? Maior prazer, Fernando. E fala o que é essa importância. É um simples detalhe. A Chinesinho é uma empresa do Rio de Janeiro. Ela gera 700 empregos direto no Rio de Janeiro. Indireto, nós desenvolvemos mais de 2.000 empregos indiretos. O que eu quero dizer é o seguinte, esses empregos estão consumindo, gerando riqueza, gerando oportunidades, gerando dignidade, porque são empregos que são dignos. O que você traz a dignidade de uma pessoa, dando emprego a ela. Então, se não existisse a Chinesinho, seriam 700 menos empregos aqui no Rio de Janeiro,
E vocês estariam comprando, claro. E aí você multiplica esses 700 empregos por uma família de 4 pessoas. Exatamente. Quantas pessoas se abastecem da Tunezinha? Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Eu quero aproveitar o momento para falar que a O Água, ela é 100% carioca, 100% do Rio de Janeiro. Ela é uma água alcalina, antioxidante e ozonizada. Eu precisava falar isso porque eu consumo e ela é muito importante dentro da minha casa, dentro das minhas lojas. Encontra-se a O Água em todas as padarias do Rio de Janeiro. Nós recebemos muitas perguntas, mas não vamos ter tempo, porque faltam 8 minutos, infelizmente. Sabe aquele negócio? Eu tenho tanto orgulho de ser amiga de vocês, eu tenho tanto orgulho de pertencer a esse setor onde tem pessoas tão importantes e que gostam tanto da panificação. Muito obrigada por terem dedicado parte da agenda de vocês para esclarecer e levar informação para o setor de panificação. Fica o convite para, quando tudo isso passar, a gente tomar um vinho e comer um pãozinho com bacalhau, escutando o hino do Vasco na sede do Rio Mais Pão. Não faz isso comigo. A gente bota do Flamengo também, porque vale tudo, né? E do Botafogo sempre, né? E eu quero muito agradecer a oportunidade. Essas perguntas eu vou encaminhar para o Sérgio e para o Fábio, perguntas muito bacanas, inclusive do Rui da Que Bom, falando dos alimentos vitaminados e do comportamento desse novo mundo que está se despontando. Resumo, nós tivemos pico de 80 pessoas dentro da nossa live, e isso me causa muito orgulho, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que a maior reflexão dessa pandemia é, principalmente, a gente parar de ser egoísta, a gente entender que 1 mais 1 é sempre mais que 2 e que ninguém funciona sozinho. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de uma instituição que nos rege, que nos governe, que nos oriente, que nos norteie. E empresários aguerridos, empresários que lutem, que dediquem parte do seu tempo também, saindo um pouco de dentro das suas lojas, para conhecer, em busca de conhecimento, seja dentro de uma instituição, seja dentro de cursos, porque o varejo mudou, o comportamento mudou, os setores mudaram, e a gente precisa evoluir. Existe uma frase que é muito importante a gente falar. A gente precisa mudar enquanto há tempo. Aproveitar as oportunidades. Uma vez eu cheguei para o Sérgio, triste, e falei assim, Sérgio, como eu consigo criar um interesse maior da classe em participar ativamente, em busca do conhecimento? O Sérgio falou, Fernanda, continua, persevere, porque enquanto você tiver esse entusiasmo e essa vontade de levar o conhecimento, você dá. Agora, é aquele negócio. A gente dá as ferramentas, aproveita quem quer. E essa é a instituição. A gente tem grandes amizades dentro das esferas governamentais, dentro do nível empresarial. Sérgio, dentro da Firjan, também realizando um trabalho incrível, sempre norteando e mapeando toda a cadeia produtiva e defendendo os interesses da indústria. Fábio nos deu a oportunidade de estarmos presentes dentro do segundo maior evento da América Latina, que é a Expo Food. Tivemos, ano passado, como protagonistas, dentro de uma convenção da ABIP, onde eu posso dizer com muita propriedade, o Rio encabeçou isso dentro do movimento de panificação, trouxemos o Brasil inteiro para dentro da Expo Food, e íamos, e talvez vamos ainda, se Deus quiser. Se não for esse ano, será ano que vem, Fabinho, porque vamos realizar essa feira que é um ícone, um grande marco de eventos do calendário do Rio de Janeiro. Nós temos o Rock in Rio, nós temos o Carnaval e nós temos a Expo Food. Isso é muito interessante, Fábio. Você vê, amiga é diferente,
Sérgio, botou no nível de Rock in Rio Carnaval, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, Fernanda é parceiríssima. agradecer, obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, obrigada, gratidão eterna por vocês. E a panificação está aqui. Vocês estão convidados a passar em qualquer padaria, falar em meu nome e comer um pãozinho. Fechado. Aí, Sérgio. Prazer, Fê. Parabéns, tá, Obrigada. Fernanda? Parabéns por Obrigada. essa liderança, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, incansável, fazendo live todo dia. Você e o Fábio, disputando live. Parabéns para vocês pela liderança. Fábio Maria Mendonça, né, Fábio? A gente tá claro. É isso aí. Esses são os 3 bombados aí nesse Somos os momento. 3. Tá bom, gente. Obrigada, meninos. Obrigado mesmo. Bom, E vamos eu que agradeço. E nós vamos resistir, vamos passar por essa também. Vamos sim. Obrigado, Fernanda. Parabéns. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.